Meus irmãos, hoje nós vamos passar o estudo da parte 2 desse tema que a gente já vinha tratando, confiantes e perseverantes. Na verdade, a gente não vai ter o clima de estudo bíblico porque a gravação da semana passada teve algum problema, então eu resolvi gravar só mesmo um resumo daquilo que a gente tratou na quarta passada, para que as pessoas que estão acompanhando em áudio, elas não fiquem sem essa informação da segunda parte do nosso estudo, tá? Então a gente está tratando de confiantes e perseverantes. Nós podemos ter certeza da nossa salvação, podemos confiar na nossa salvação em Cristo Jesus, baseados na palavra do Senhor para as nossas vidas. O que nós vimos na semana passada é que nós podemos obter certeza da salvação agarrando-nos às promessas de Deus. E em segundo lugar, podemos ter certeza por meio da confirmação do Espírito, das marcas e dos frutos de graça dentro de nós. Em terceiro lugar, por meio do testemunho direto do Espírito que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E em quarto lugar, confiando no histórico extraordinário de fidelidade de Deus para conosco. Nós vimos tudo isso e vimos que a perseverança dos santos é algo irrevogável e nós podemos ter segurança dela mesmo. Isso é uma grande alegria para nós. Nós agora vamos caminhar um pouco mais. Também vimos ainda que alguns teólogos eles pretendem falar de preservação dos santos e não de perseverança. Mas uma coisa está profundamente entrelaçada à outra, uma coisa está ligada à outra de um modo inseparável, indivisível. A perseverança, porém, é a atividade vitalícia dos santos. Desse ponto a gente continua agora. A perseverança dos santos é a atividade vitalícia dos santos. Confessar Cristo como Salvador é o que nós vamos fazer para a nossa vida inteira. E a Bíblia diz em Romanos 10, 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Devemos então produzir frutos de graça, frutos que mostrem ao mundo que verdadeiramente nós somos salvos, e isso é para a vida inteira, não é para um dia ou dois, e nem só para o dia em que cremos, mas é para a vida inteira. Nós devemos suportar até o fim. Mateus 10, 22 diz que sereis odiados de todos por causa do meu nome, do nome de Jesus, e é ele falando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Devemos perseverar até o fim. Em Hebreus 10, 28 e 29 está registrado: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, mas nós que o confessarmos, perseveraremos até o final. Cristãos verdadeiros perseveram nas coisas pertencentes à salvação. E em Hebreus 6,9 diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. E aí o nosso estudo continua dizendo que Deus não lida com eles como se fossem autômatos, sem responsabilidade, mas como agentes morais. É assim que A.W. Pink define. Ele diz que nós não somos simplesmente autômatos, ou seja, nós não somos máquinas, robôs pré-programados. O Senhor lida conosco de um modo diferente. Somos responsáveis pelos nossos atos, sim, tá? Nós somos responsáveis por eles. Em Filipenses 2,12 está escrito: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós perseveramos até o final, mas precisamos desenvolver a nossa salvação. Não é possível que um cristão seja igual ao que ele era quando ele creu em Cristo Jesus. À medida que os dias passam, nós precisamos melhorar, mudar, desenvolver a salvação, santificar. À medida que os anos passam, muito mais ainda. Nós nos mantemos afastados do pecado. Nós procuramos fugir do pecado. Em 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado,
Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós pecamos, lamentavelmente, mas nós não vivemos no pecado, nós não vivemos na prática do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Agora, nós podemos dizer não ao pecado e o diabo não nos toca. Ele pode nos tentar, ele pode armar ciladas, ele pode sugestionar, usar pessoas para nos fazer pecar, mas ele não nos toca, nós não ficamos possessos, ele não entra em nós, o diabo não faz essas coisas na vida de um cristão. Nós que perseveramos até o final, somos também mantidos no amor de Deus. Nós nos mantemos no amor de Deus. Judas 21 diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Somos guardados nesse amor e vamos perseverar até o final e receberemos a coroa da vida. Se de fato cremos em Jesus, somos crentes em Cristo Jesus, pessoas que Ele alcançou. Com paciência, nós seguimos na carreira que nos foi dada. Hebreus 12:1 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado. Para isso, nós confiamos em Jesus e nós seguimos a nossa carreira, cada dia nos desembaraçando do pecado. Nós seguimos a nossa carreira, nós caminhamos rumo a Cristo e nós chegaremos lá, nós perseveraremos. É assim que os cristãos perseveram e nisso recebem a ajuda do Espírito Santo. Nós continuamos caminhando, nós vamos até Cristo, nós caminhamos em direção a Ele e nós teremos percalços no meio do caminho, nós teremos dificuldades, mas nós chegaremos ao final. Se o Santo Espírito de Deus habita em nós, se a graça de Cristo veio ao nosso encontro, se Ele nos encontrou, certamente nós perseveraremos até o final. Como se relacionam certeza e perseverança entre si? É a pergunta. A certeza ajuda o cristão a perseverar, em primeiro lugar, apresentando-as como motivação poderosa para a vida cristã. A perseverança abre o caminho para a certeza. Se um homem não acredita na perseverança dos santos, ele não pode ter certeza de que irá para o céu. Como ter, né? Hoje estou salvo, amanhã não estou. Hoje eu fiz uma coisa e estou salvo, amanhã eu posso ter cometido um erro e não estou salvo. Esse é o pensamento arminiano. A gente só pode ter certeza da salvação se a gente crê na doutrina da perseverança dos santos. Aí eu sei que eu vou morar no céu. Nós podemos saber que nos encontramos num estado de graça, mas não tem como saber se continuaremos nesse estado de graça se nós não cremos na perseverança dos santos. Assim, a certeza está vinculada à doutrina da perseverança. Aqueles que persistem nas obras que resultam da fé costumam alcançar altos níveis de certeza com o passar do tempo. Se eu creio na perseverança dos santos, se eu persisto na minha fé, certamente eu vou alcançar altos níveis de certeza com o passar do tempo. Esse foi o resumo daquilo que a gente tratou na semana passada. Claro que a gente tratou de muito mais coisa, a gente discutiu muitas coisas no correr disso tudo, foi um estudo muito especial. Você não tem hoje o clima daquele estudo, mas pelo menos você tem um resumo do que foi tratado. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Persevera crendo. E no próximo estudo nós trataremos da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Eu espero você no próximo estudo então. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Hoje nós fizemos o 5º estudo sobre as doutrinas básicas da fé cristã, confiantes e perseverantes, parte 2. Que Deus te abençoe, que a graça dele se derrame abundantemente, que você continue confiando na sua salvação e perseverando nela. Creia na doutrina da perseverança dos santos. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.